Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí terminando mais uma semana para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, pois até aqui Ele nos tem sustentado, nos tem, pela sua graça e misericórdia, nos tem amparado, né, todos os dias. E eu creio que esta próxima semana que irá iniciar será uma semana de vitórias, amém? Nosso vídeo de hoje ele tem como título Como Tomar Decisões. Provavelmente você, assim como eu, em algum momento da nossa vida tivemos que nos atentar a uma tomada de decisão. E algumas tomadas de decisões não são fáceis. E nós nos perguntamos, diante, né, dessa dúvida de qual decisão a tomar, qual será a melhor decisão? Qual a decisão que irá agradar a Deus? Pois nós sabemos que toda a decisão ela gera um resultado. Toda decisão traz consigo consequências, seja ela positiva ou negativa, de acordo com as nossas escolhas. E nós vamos ver, com base bíblica, o que a palavra de Deus nos diz, nos orienta quando nós estamos indecisos e temos que agir, sermos sábios ao tomar uma decisão. Mas antes de nós falarmos mais a fundo a respeito desses parâmetros, desses pontos necessários a ser pensado antes de tomar decisão, eu gostaria de compartilhar uma passagem bíblica que se encontra lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 24, em especial ali no versículo 12, onde nós vamos ver a oração de Eliezer. Eliezer, ele foi um servo de Abraão. Abraão, ele era velho, já era avançado em idade, e Abraão, ele não tinha estrutura para poder estar indo à sua terra natal e ali está escolhendo uma esposa para o seu filho Isaque. Tal função ele ordena a Eliezer, o teu servo oficial. E Eliezer faz o juramento e vai até a terra natal de Abraão, juntamente ali com alguns camelos. E ao chegar naquela cidade, Eliezer se depara com um poço. E vem uma preocupação sobre Eliezer, de qual mulher está escolhendo para ser esposa de Isaque. A preocupação de Eliezer era notória porque Eliezer ele não queria jamais desprezar e entristecer o coração do seu senhor e nem de Isaque. Eliezer ele queria tomar uma decisão certa, correta, uma mulher que seja a mulher ideal para Isaque, uma mulher que viesse a lhe honrar, uma mulher que viesse a cuidar, a zelar, que viesse a agregar valores à vida de Isaque, uma esposa que viesse ali estar dando auxílio, que esteja lado a lado do seu marido. E ele queria tomar a melhor decisão, a melhor escolha. Então, diante dessa dúvida de quem escolher, Eliezer ele busca a Deus em oração, pedindo ao Senhor sabedoria para essa tomada de decisão. Lá no versículo 12 nos diz que Eliezer orou ao Senhor dizendo: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dai-me nesse dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Ou seja, Eliezer está pedindo a Deus que ele venha a ser bem sucedido naquela sua escolha. E ele conversando com Deus, ele diz ao Senhor que aquela mulher que viesse até aquele lago com um cântaro e ele pedisse água e ela dasse de beber a ele e também aos seus camelos, essa seria escolhida. Eliezer ele quer observar nesse ato a mulher ideal, a mulher no qual iria servir ao seu marido com zelo, com cuidado, porque para uma mulher que tem preocupação com um estranho e tem preocupação com os animais que estavam com ele, era a mulher no qual teria o cuidado, o zelo, iria servir bem o seu marido. Essa foi a sabedoria que Deus deu a Eliezer
diante daquela dúvida, diante daquele momento que ele tinha que escolher a esposa ideal. Então assim Rebeca aparece e ali Rebeca age da forma em que Eliezer disse ao Senhor. E nós observamos que, se nós formos ler toda essa passagem, que Eliezer ele não estava sozinho nessa tomada de decisão. O anjo do Senhor estava acompanhando Eliezer. E o anjo do Senhor orientou Eliezer nessa tomada de decisão. O anjo do Senhor era o porta-voz de Deus. Assim como, por exemplo, o anjo do Senhor foi porta-voz de Deus para Agar lá no deserto. Assim é conosco. O Espírito Santo é o responsável para nos trazer o entendimento. O Espírito Santo, ele revela aquilo que é agradável, aquilo que é da vontade de Deus. E nós devemos fazer como Eliezer. A primeira atitude a ser tomada diante de uma situação como esta, de tomar uma decisão, é buscar em oração a Deus, para que Deus venha dar sabedoria e estratégia para nós identificarmos qual é a escolha agradável, qual é a escolha que nos fará ser bem-sucedidos. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, nos diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Se lhe falta sabedoria na tomada de decisão, busque a Deus em oração, porque Ele vai nos dar sabedoria. Você talvez já leu ou já ouviu a respeito da história do rei Ezequias. Ezequias ele pediu a Deus em oração para que acrescentasse mais anos de vida a ele. Assim o Senhor fez. Mas Ezequias foi infeliz quando ele abriu a porta do seu palácio para o povo babilônico entrar. Quando o governante de Babilônia envia os seus oficiais para lhe presentear, Ezequias ele comete esse erro. Ele toma uma decisão errada de abrir as portas e mostrar tudo que ele tinha entesourado em seu palácio, inclusive as suas armas de guerra. Ezequias, provavelmente a intenção dele era se aliar ao povo babilônico para lutar contra a Síria. Só que isto não acontece. E nós vemos que Ezequias ele ora a Deus para acrescentar anos de vida a ele, mas não ora a Deus quando ele toma essa decisão. E o que acontece com Ezequias? Babilônia saqueia o seu povo e ali tira de sua casa tudo aquilo que ele tinha entesourado. Então nós devemos ter o cuidado em nossa vida, pois Deus ele tem o melhor para nos dar. Deus tem todo um plano, um propósito em nossas vidas. Deus tem todo o nosso futuro já escrito. E às vezes nós interrompemos as bênçãos que o Senhor nos dá, ou aquilo que o Senhor tem reservado para nós, porque nós escolhemos a opção errada. Nós tomamos decisões erradas. E nós devemos ter esse cuidado para não nos frustrarmos diante de uma escolha que não foi tomada pautada em oração e na palavra de Deus. Então, o primeiro tópico, antes de nós tomarmos uma decisão, nós devemos estar orando. Em segundo, nós devemos estar refletindo. Provérbios 4:26 nos diz: veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Observe por onde anda. Observe se esse caminho a ser tomado é o caminho ideal, é o caminho correto, para que os seus passos venham ser seguros. Devemos estar observando se isso irá nos trazer crescimento espiritual ou não, se isso irá favorecer para a nossa vida, se essa escolha vai
atingir pessoas que estão ao nosso redor, vai fazer outras pessoas alegres, ou vai fazer pessoas chorarem, ou vai trazer tristeza àqueles que estão ao nosso redor. Devemos observar se isso vai agregar valor à nossa vida ou vai diminuir, se isso irá agradar o coração de Deus ou irá entristecer o coração do Pai. Toda a decisão traz consigo a consequência e nós devemos ter isso bem em mente. Por isso que toda tomada de decisão ela deve ser feita com calma, com tranquilidade. Não é no calor das emoções que nós tomamos decisão, porque essa decisão tomada no momento de às vezes no momento em que nós estamos com as nossas emoções no auge, desequilibrados, nós iremos com certeza nos precipitar e assim termos um futuro triste por não ter feito a melhor escolha no momento de tranquilidade. Então nós devemos ter esse cuidado, refletir com calma, tá? Diante de uma briga, de uma discussão, espere a poeira baixar para aí sim pensar com tranquilidade qual decisão a ser tomada. Terceiro tópico, cuidado com os sentimentos. O sentimento e as emoções, eles nos cegam. A palavra de Deus nos diz que enganoso é o coração do homem. Então toda tomada de decisão ela não pode ser decidida diante da nossa própria vontade, porque a nossa vontade ela nem sempre será a vontade de Deus. Em Provérbios 14, 12 nos diz: há caminhos que parecem certos ao homem, mas no final o conduz à morte. Existem caminhos que para nós, para os nossos olhos, pode parecer um caminho bom, mas para Deus não é. Nós tomamos escolhas erradas, mas Deus ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. Então nós devemos ter essa preocupação, tá? Esse cuidado de não estar tomando decisões baseadas em nossas próprias vontades, em nossas emoções, porque senão nós iremos errar. Tópico 4. Não peque. Toda decisão ela não pode fazer com que você peque contra Deus. A sua decisão tem que fazer com que acrescente algo a mais à sua vida espiritual e não venha a atingir e fazer com que a sua fé venha a morrer, tá? Então devemos prestar muita atenção quanto a isso, se isso está nos fazendo crescer espiritualmente, se essa decisão irá nos trazer benefícios espirituais. Tópico 5. Peça conselhos. A palavra de Deus ela nos orienta a pedir conselhos aos mais velhos, a quem tem experiência, a quem pode nos ajudar. Provérbios 15, 22 nos diz: os planos fracassam por falta de conselhos, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Muitos planos são fracassados porque nós não pedimos conselhos a pessoas que estão aptas, estão prontas para nos auxiliar, para nos ajudar. Às vezes nós até negamos o conselho de pessoas mais velhas, mas nós não sabemos que ele já passou ou tem a experiência naquilo que nós estamos vivenciando. Os nossos pais, quando nos orientam, quando nos dão conselhos, e às vezes eles são taxativos quanto a isso, eles estão, na verdade, ali nos protegendo de algo em que eles já vivenciaram, porque eles carregam consigo uma bagagem na sua trajetória de vida. Quando tivermos que tomar alguma decisão, e isso for algo difícil para nós, vamos procurar essas pessoas, vamos procurar os conselhos dos nossos pais, vamos procurar o conselho do nosso líder, do nosso pastor. Com certeza ele é a pessoa ideal para estar lhe orientando, para lhe ajudar, porque ele tem essa experiência ou já
teve que lidar com essa situação com uma outra ovelha, e com certeza ele vai te ajudar e muito nessa tomada de decisão. Eu só oriento a você não compartilhar com pessoas que não testificam a mesma fé que você. Tem coisas que até mesmo aos seus pais você não deve comentar. Não que você não deve estar honrando, tá? Se ele sabe da situação que você está vivendo e ele te aconselha, amém. Né? Ouça atentamente a voz dos seus pais, mas procure também o seu líder espiritual, pois ele vai ser um canal de Deus na sua vida para te trazer esse aconselhamento. Amém? Em sexto lugar, siga a vontade de Deus. Provérbios 16:3 nos diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Em tudo em que nós tomarmos uma decisão, nós devemos estar apresentando a Deus, para que venhamos ser bem-sucedidos, para que os nossos planos venham ser bem-sucedidos. Então, se você recebeu uma proposta de uma promoção na sua empresa, ou você abriu uma porta de emprego para você, aquela faculdade que você deseja, aquela viagem que você quer fazer, aquele relacionamento que você vai iniciar, tudo isso deve ser antes ser buscado em oração, pedir orientação ao nosso Deus, que com certeza Ele, através do seu Espírito Santo, vai clarear a sua mente, vai abrir a sua visão, e você, com calma, vai entender qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Se alguma decisão na sua vida não lhe traz conforto no coração, cuidado, tá? Isso já é uma demonstração que não é da vontade de Deus, porque toda escolha pautada na oração e na palavra, ela tem que trazer conforto, alegria no coração. A sua alma tem que estar feliz diante daquela decisão. Então, o Senhor, você tendo esse relacionamento com o Senhor Jesus, Ele vai fazer com que você entenda e compreenda, seguindo todos esses passos, qual é a melhor decisão a ser tomada. Então, antes de você tomar essa decisão na sua vida, se você está confuso diante de uma situação, a partir de hoje você vai colocar em prática esses 6 tópicos aqui que nós falamos. Você vai orar primeiramente a Deus. Em segundo, você vai refletir com calma, com sabedoria, pois você já pediu a Deus. Em terceiro, você vai ter cuidado com as emoções para não tomar decisões precipitadas e se frustrar. Em quarto lugar, você vai escolher a decisão que não venha a desagradar o coração de Deus, que não faça você pecar. E em quinto lugar, pedir conselhos a pessoas experientes para te orientar. E em sexto lugar, seguir a vontade de Deus, consagrando tudo aquilo que você vem a escolher, que venha a ser a melhor e perfeita vontade de Deus. Nós cristãos podemos tomar decisões erradas? Podemos, tá? Nós não estamos salvos disso. E com certeza virá as consequências, isso é certo. Mas Deus, Ele é misericordioso, Ele pode mudar a situação, pode inverter, mudar o quadro da história e fazer com que você tenha uma nova oportunidade. E assim Deus consertar a nossa vida, consertar aquilo que nós erramos. Nós devemos ter o cuidado para não colocar nos ombros de Deus um jugo que não é dele, tá? Que às vezes nós erramos quando decidimos mal e depois apontamos para Deus como culpado daquilo. Não, tá? Não seja como Ezequias. Não tome decisões sem estar debaixo das mãos de Deus. Porque o Senhor, Ele quer e tem o melhor para as nossas vidas. Nós é que às vezes não sabemos lidar com isso que Ele nos presenteia. Então nós não podemos jamais apontar a Deus como o culpado das nossas
falhas. Tá? Nós somos falhos e nós temos que admitir isso e pedir perdão a Deus, e Deus com certeza vai mudar o quadro da história. Só para encerrarmos, lá em Romanos 8:28, nos diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age sobre todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então Deus vai agir nessa sua tomada de decisão, mesmo que venha a ser errado. Ele vai mudar a história, tá bom? Eu espero que esta mensagem tenha falado ao seu coração, tenha lhe ajudado. Siga essas orientações e eu tenho certeza que a partir de hoje será mais fácil para você tomar essa decisão, as decisões da sua vida, né? Que o Senhor Jesus venha estar abençoando cada vez mais a nossa família, a sua família, e que esta semana, este dia, venha ser um dia de bênçãos para você. Fique na paz.